Boa noite, gente. Eu sou Fabiana Miyamoto. A me apresentar rapidamente, né? Eu sou psicóloga, médica veterinária, trabalho já com medicina chinesa há um tempinho, né? E antes mesmo de ser médica veterinária, algumas áreas da medicina chinesa me encantavam, né? Primeiro a fito, depois a dieto e aí depois a acupuntura, né? E então hoje eu vim falar com vocês sobre uma dessas técnicas dentro da medicina chinesa, que é a dietoterapia nas alterações emocionais dos pets. Quando a gente fala pets, o principal que eu vou falar hoje aqui são dos cães e dos gatos, tá bom? Lógico que dá pra gente pensar em outros animais, mas cada um tem a sua fugiu a palavra. Particularidade. Particularidade, como diz o Márcio, é o Covid. Eu não peguei, mas eu não posso esquecer nada que o Márcio fala, é o Covid, é o Covid. Eu falei, mas nem peguei Covid. Enfim, então vamos começar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vai mandando no chat, mas no final também eu vou abrir para perguntas. Combinado? Rapidinho, a questão da escolha do tema, né, alterações emocionais, é por conta da minha primeira paixão, vamos dizer assim, a psicologia, tá? Então, dieto, nesse momento, a ideia é para facilitar, né? Eu não consigo ver aqui quem são os participantes, mas o público que eu fiz, né, essa palestra, são tantos os tutores, às vezes leigos em medicina chinesa, quanto estudantes e profissionais da medicina chinesa, tá bom? Então a gente vai aqui, mas eu não entendo nada, e fique tranquilo. Ou, eu já sou profissional, então também é para ajudar. Quer falar alguma coisa? Sejam veterinários ou não. Exatamente, não precisa ser veterinário, né? Certo? Que ele não quer ir. Foi. Então vamos lá. Antes da gente começar, né, vamos lá. Medicina tradicional chinesa, né? E aí, por que dietoterapia, né? Mas antes, o que é a medicina tradicional chinesa? Então, ela é uma racionalidade médica que tem como objetivo restaurar a saúde, seja do humano, seja do animal, tá bom? Em busca de um equilíbrio que normalmente, né, se perdeu e a gente precisa encontrar. Ela não realiza o diagnóstico como a medicina tradicional, vamos dizer, né, a que a gente conhece aqui, a ocidental. Então, o diagnóstico ele não é feito através da doença. Então, às vezes o paciente chega, né, e diz assim, eu tenho ansiedade. Então, eu e você temos ansiedade. Mas é o mesmo tipo de ansiedade? Né? Então, o que a gente precisa é realizar de acordo com padrões, né? Então, vocês vão entender aí um pouquinho lá pra frente. Então, a gente vai, lógico, a ansiedade de separação, que hoje, depois da pandemia, tá muito comum. Mas a ansiedade de separação do meu animal, em qual padrão ele se encaixa? E é isso que eu quero que, né, ou tanto do seu animal, quanto do seu paciente, né? Então, assim, mesmo sendo a mesma doença, né, o mesmo sintoma, o padrão vai ser diferente. Então, fiquem atentos aí quando a gente estiver falando lá na frente dos padrões para a gente identificar direitinho qual o padrão que o seu paciente ou o seu animal se encaixa para que a gente consiga fazer um bom diagnóstico segundo a medicina tradicional chinesa e, consequentemente, um bom tratamento, certo? E aí eu escolhi dietética chinesa. Quando a gente fala em dietética chinesa, eu já cansei de ouvir, né? As pessoas falam assim, meu Deus, eu vou ter que dar pro meu cachorro yakisoba, né? Então, assim, não é a alimentação, né? A culinária oriental chinesa. Não é isso. É de acordo com os padrões. Então, a dietética chinesa, qual é a diferença, né, da nossa dietética ou até da nossa nutrição aqui do Ocidente? Porque a dietética chinesa, ela é uma prática que vai utilizar
dos alimentos como um remédio, vamos dizer assim, para tratar esse padrão, esse desequilíbrio que o paciente está apresentando, mas de acordo com a medicina chinesa. Lá na frente, daqui a pouquinho, eu explico um pouquinho mais para vocês entenderem. Vamos aqui, vamos admitir a Thaís. Os alimentos, né? Eu falei, né? O alimento como um remédio. O alimento... É a Thaís aqui. Oi? Fabi, pode deixar que eu vou admitir o pessoal, perfeito. Tá? Não se preocupa não. Perfeito. Tá bom? Não preocupa não, só vai aparecer aí, mas tá tudo certo aqui. Perfeito, tá isso. Obrigada. Então, assim, os alimentos, eles, na dietética chinesa, né, essa terapia, vamos dizer, da dietética, eles são utilizados como um medicamento. Então, a gente vai tratar um determinado problema, um determinado sintoma com um alimento. Só que pra gente, leigo ou não, os alimentos, eles nutrem, previnem e restabelecem a saúde, certo? Eu tô com uma paciente que eu cheguei a comentar com a tutora. Eu falei assim, ela tava quase sem comer. Eu falei assim, se ela não comer, não tem nem por que a gente continuar, seja o tratamento com fito ou com acupuntura, né? Porque a base é o alimento. Por quê? Porque o alimento ele vai nutrir, ele vai ajudar esse paciente a conseguir se restabelecer, né? A restabelecer a sua saúde. Sem a comida, né? O Márcio sempre brincou, ele falou assim, por mais que a acupuntura seja maravilhosa, mas na agulha não tem arroz e feijão, né? A gente não consegue nutrir, né, o paciente ali. Então a gente precisa, sim, do alimento. Mas segundo a medicina chinesa, os alimentos, além de nutrirem o corpo, eles também servem como um recurso terapêutico, né? Por quê? Porque ele vai manter a vida e também vai restabelecer o equilíbrio perdido, certo? Os alimentos, né? Então, a medicina chinesa, quando ela vai falar dos alimentos, ela vai considerar o alimento, então quando a gente pega, né, para nutricionista, para um nutricionista, ele vai pegar o valor nutricional de cada um dos alimentos. Então, pegar aí o exemplo que tem na imagem. Vou pegar a melancia. Qual o valor nutricional da melancia? De acordo com a medicina chinesa, não é o valor nutricional. A gente não quer saber quanto de gordura, de proteína, de vitamina tem aquele alimento. A medicina chinesa ela vai classificar cada um dos alimentos de acordo com o sabor, com a sua cor, com a temperatura, com as ações e algumas outras características que os alimentos têm. Então, vocês vão observar aí, ó, por exemplo, nessa imagem, a maioria dos alimentos são vermelhos. Então, seja a melancia, o morango, a framboesa, a cereja, até esse limão, né, que é o limão rosa. Então, o que eles têm em comum? Né? Então, quando eu peguei essa imagem, um chauan, né, uma cumbuquinha de frutas. Não, eles têm características parecidas, né? E é isso que a medicina chinesa vai levar em conta. Pode dizer que tem até uma energia parecida, né? Exatamente, uma energia que vai ajudar no equilíbrio do paciente, né? Do desequilíbrio causado aí pela doença do paciente. E aí o que acontece? Como eu falei, né? Lá na frente eu ia explicar, que era para vocês segurarem um pouquinho. Então o tratamento, de acordo com a medicina chinesa, um princípio básico. Eu não sei vocês aí, né? Mas aqui mesmo, eu estando em Sorocaba, hoje tá mais friozinho agora à noite. Tô um pouquinho com frio. Antes de começar a palestra, eu tomei um chá, né? Por quê? Porque está mais frio, né? Então, o que eu fiz? Eu estava com frio e tentei esquentar, né? E não eu estou com frio, eu vou lá e tomo um suco gelado. Desse jeito eu vou esfriar ainda mais. Falando de temperatura do alimento, mas que nem sempre a temperatura é o que a gente vai levar em conta. Por exemplo, se eu deixar uma pimenta 24 horas na geladeira, colocar na minha boca, nossa, ela tá geladinha, refrescou. Não,
A pimenta esquenta, porque a temperatura dela, a natureza, ela é mais quente, né? Mesmo a temperatura física, se eu colocar a mão na pimenta, ela tá gelada. Mas a natureza dela é quente, né? Existem chás, e mesmo servidos mornos, quentes, eles são mais frios, né? Eles têm essa natureza mais frias. Então, o que acontece? Se eu tenho frio, né? O meu animal, ele já é idosinho, ele é mais magrinho e ele tem frio, que tipo de alimentos, a natureza de que tipo de alimento eu vou entrar? Com alimentos mais quentes, para esquentar, né? E é assim que a gente vai tratar, vamos dizer assim, de acordo com a medicina chinesa. Eu falei bem o básico de frio e calor, porque é muito mais fácil para a gente entender, né? Do que a gente ficar aqui falando, mas como eu disse para vocês, tipo, a cor é muito importante, né? O sabor, então, o amargo, picante, o que o doce faz, né? Por que o salgado, né? Então, assim, cada sabor do alimento, ele vai trazer um benefício pra gente, né? Então, é muito comum, isso eu vou falar pra vocês, não, né? Às vezes a gente perguntar pro nosso animal, se eu pergunto para um dos meus cachorros o que ele gosta, é absolutamente tudo, né? Os outros dois são mais fresquinhos. Mas vamos fazer pra gente, né? Que tipo de sabor eu gosto mais? Né? Ah, eu gosto mais do amargo, ah, eu gosto mais do picante. E tentar entender como é a característica de vocês. Isso também é bem interessante, né? Porque às vezes nem sempre o que eu gosto é o que eu preciso. Porque infelizmente a gente se afastou demais da nossa natureza, né? Os animais ainda não. Eu converso com alguns tutores, mesmo eu tive esse exemplo, quando eu me mudei para uma casa que tinha pé de tudo quanto é coisa e uma das minhas cachorrinhas estava com linfoma. E tinha um pezinho de caju. E vocês devem saber que cachorro não pode comer castanha de caju. E ela foi mais rápida do que eu, e ela comia caju e ela cuspia a castanha. Era fantástico, porque é como se ela soubesse que a castanha ela não podia comer. Mas ela devorava caju. E ela nunca tinha comido caju, né? Caju, eu morava em São Paulo, no centro de São Paulo, onde é que a gente compra caju. E ali ela tinha o pé e era bem pequenininho. E aí eu fui estudar. E o caju é excelente para tratar linfoma e alguns tipos de câncer. Então, assim, olha que fantástico, né? Ela estava buscando o medicamento dela. Tinha pé de jaca, de acerola, de laranja, de tudo. Mas ela comia o de caju. Então, se a gente, né, se esforçar um pouquinho, às vezes a gente acaba escolhendo os alimentos que é de acordo com... que vai equilibrar, né? Vai restaurar esse equilíbrio perdido. Os animais têm um pouco disso, mas infelizmente a ração poda isso, né? A ração ela acaba tendo uma natureza muito mais morna, né? E aí é só isso que ele come. Às vezes você conversa com um tutor e aí assim, mas eu não sabia que podia dar, né? Fruta. E aí você fala, orienta quais frutas, né? Faz de acordo com a dietética chinesa, de acordo com o padrão que aquele animal apresenta. Só que às vezes alguns tutores, né? Não, mas meu animal adora, sei lá, melão. Aí eu descasquei, tirei a semente e dei um melão inteiro para ele. Opa, né? Nem a gente numa sentada come um melão. Então, assim, a questão também da moderação, né? Moderação sempre, essas mosquinhas chatas. Certo? Continuando, senão eu me empolgo demais aqui. E a dietética chinesa, ela é uma das práticas dentro da medicina chinesa. Então, dentro da medicina chinesa, como eu falei lá no comecinho, a gente tem, quando a gente fala de medicina chinesa aqui no Ocidente, é a acupuntura em primeiro lugar. Quando eu fui para a China, né, eu me assustei, porque a acupuntura era quase como... é usada muito e indicada quando o paciente realmente está muito debilitado. Então, no primeiro, ele quer saber, mas o que eu tenho que comer? Que alimentos eu tenho que evitar? Né? Mas que fitoterapia chinesa, né? Que fito que eu tenho que tomar? E assim, e aqui a gente já chega, né, às vezes, com uma ansiedade, não que seja
menos, não é isso, né? Mas que não tem uma causa física, né? Assim, a pessoa quebrou o pé, aí eu entendo. Mas assim, uma ansiedade, a gente tá ali tentando tratar só com a acupuntura, né? Eu tenho insônia, já aconteceu, já ouvi muita gente, nossa, eu sofro de insônia, não sei o que e tal. E aí, eu vou fazer acupuntura. Beleza, lógico, acupuntura super recomendo. Mas o que você tá comendo? Né? Às vezes, saí da casa dos tutores esses dias, era 10 horas da noite, tava chegando 2 pizzas. Será que esses tutores vão conseguir dormir no horário normal? Né? Ou vão ter um pouco de insônia, porque ainda tem a digestão para acontecer aí nos próximos minutos. Café, né? Eu tomo café o dia inteiro. Não, mas depois das 6 eu paro. Mas você tomou 3, 4 litros de café. E aí você tá reclamando da insônia e a acupuntura tem que fazer efeito. Mas peraí, né? E os alimentos? O que você tá comendo? A acupuntura, normalmente, a gente faz uma vez na semana. Quantas vezes vocês comem por dia? Né? Nossos animais não atacam a geladeira como a gente. Mas é no mínimo 2, 3 vezes que os nossos animais e os nossos pacientes se alimentam todos os dias. Então, por que não usar, né, essa prática como um princípio de tratamento, né? A gente, às vezes, come qualquer coisa. Não! Proteína, gente, eu sei, né? A gente tá aí, todo mundo só sabe falar do preço das coisas. Mas a proteína, é lógico que não precisa dar filé mignon, picanha pro nosso paciente ou pro nosso tutor. Pro nosso tutor, olha aí. Pro nosso pet. Mas a gente esquece, a gente fica na carne vermelha e no frango. Mas e a suína, né? Animais que são mais alérgicos, por que não? Carnes de rã, carnes de coelho, né? Então, assim, o peixe, né? A gente banaliza, né? Eu sei que é caro, mas assim, vamos servir, vamos avaliar, né? Vísceras também, exatamente. Então vocês vão ver ali um pouco mais pra frente, para os nossos animais mais idosinhos, vamos servir peixe. Esses dias eu comentei com uma tutora, ela fez, a cachorrinha dela tava comendo salmão, tava comendo melhor do que eu, e adorou, comeu tudo, né? E a gente fica ali, né? No franguinho, na carne moída. No franguinho e na carne moída. Não que seja ruim, mas vamos usar os alimentos, né? Como um princípio terapêutico, como um remédio para os nossos pacientes ou para os nossos animaizinhos, certo? E o que é muito importante? A gente esquece que o alimento, ele prejudica demais os distúrbios emocionais. Eu vou dar um exemplo para nós humanos, né? A gente, quando se alimenta de muito leite, de muita farinha branca, de muito açúcar, a gente não enxerga as coisas com clareza, né? A gente não consegue, parece que até a nossa memória fica mais lenta, tudo muito mais difícil, né? O Márcio, depois eu falo quem é o Márcio, para quem não conhece. Mas o Márcio sempre falou, né? Você pega o açúcar, coloca no fogo, o que vai acontecer, né? Ele vai virar, no final de tudo, ele vira aquela quase uma rapadura, né? Duro. O que é o calor do fogo ali, né? Quando a gente come o açúcar, o calor acaba sendo as nossas emoções. E aí aquele turbilhão, vira, né? Uma grande massa no nosso corpo, isso quando não vira físico, mas o que pode acontecer é a gente não enxergar as coisas com clareza, a gente não consegue ouvir o outro, a gente não consegue ver solução para os nossos problemas. Então, às vezes, só mudar a alimentação, né? E mudar a alimentação, de novo, o que serve para mim não serve para você. Por quê? Porque somos diferentes. Então a gente precisa fazer o diagnóstico de acordo com o padrão da medicina chinesa para aí entrar com os alimentos como remédios, né? Dietas, às vezes as pessoas falam, nossa, essa dieta foi excelente para mim. Às vezes não é nem porque perdeu peso, né? Mas porque reduziu o açúcar, reduziu o carboidrato, né? As massas, o leite e pronto. Ela enxerga as coisas com mais clareza, ela fica mais animada, ela fica mais disposta. Nossa, né? Tava ali, tava na minha frente. Mas é o que eu tava conversando com a Thaís antes da gente começar, né? Às vezes a gente perde muito tempo fazendo a comida dos nossos peludos e a gente esquece da nossa. E quando chega na nossa vez, a gente fala, nossa, perdi tanto tempo descascando legumes
e cortando proteína pros filhos, que quer saber, eu vou pedir um iFood, né? Então, assim, aí a gente acaba esquecendo da gente e vamos tentar aí buscar um equilíbrio, certo? Então, vamos avançar um pouquinho. Então, o nome da palestra é Dietética Chinesa no tratamento dos distúrbios emocionais. Então, eu expliquei um pouquinho do que é a medicina chinesa, um pouquinho sobre a dietética, e agora a gente vai entender o que é para a medicina chinesa esses distúrbios emocionais. A gente fala muito, né, dos distúrbios emocionais hoje na medicina veterinária. Então, hoje, os tutores, quando eles chegam, né, nas clínicas, eles dizem: ah, o meu cachorro tá com ansiedade de separação. Esses dias atendi uma gatinha que, quando a tutora teve filho, a gata teve alopécia. Ela ficou peladinha, ela perdeu todos os pelos, né? Aí, assim, o que a gente vai fazer? Vamos entrar com um medicamento, seja natural ou não, para dermatológico, né? Para tratar esse problema dermatológico dela. Gente, que dermatológico? A filha acabou de nascer, a gata perdeu os pelos. O que será que está acontecendo? Né? Claramente tem um distúrbio emocional aí. Mas, infelizmente, a gente não só entende muito pouco, como sabe tratar menos ainda, né? Então, às vezes, alguns veterinários mais comportamentais acabam entrando com medicamentos. Então, assim, o cachorro é muito agitado, muito agressivo ou não obedece, vamos entrar com uma bomba aí, ele fica mais zen, não sei o que, tá ótimo, beleza. Você chega lá, parece que o animal tá zumbi. Já atendi um animal assim. Parece que tá, né? Você olha e fala assim, gente, que dó. Ele não era assim antes de tomar o medicamento. Só que o que ele tá comendo? Ele tá comendo a mesma coisa. No final, quando terminar a medicação, o que vocês acham que vai acontecer? Né? Porque para mudar o comportamento do animal, a questão da emoção do animal, a gente precisa não só entrar com medicamento, mas a gente precisa mudar o nosso comportamento para conseguir mudar o comportamento do animal. E se a gente conseguir fazer isso com alimentação, perfeito, muito melhor do que a gente ficar aqui só, né? É que nem a gente, né, gente? Vocês sabem. Então, às vezes a gente tá no momento mais triste, mais depressivo, e aí você entra com medicamento. Eu tive uma colega que ela tava desesperada, e ela falava assim, não, eu tô tomando remédio, tô tomando remédio. Eu falei, beleza, e quando o remédio acabar, o que você vai fazer? Aí, esses dias que ela tá ótima, ela pegou, me mandou mensagem agradecendo. Ela falou assim, você me deu um tapa na cara, quando você falou assim, mas e quando o medicamento acabar? E é isso, né? Então, o que a gente precisa entender é quais são as formas de tratar esses distúrbios emocionais. E dentro da medicina veterinária, os tutores têm reclamado muito pra gente, né? Quando a gente vai atender, vou falar da minha área, né, com medicina chinesa, os animais, olha, então, doutora, meu animal, ele tem um labrador de 15, 16 anos, sim, gente, os labradores estão vendo muito. Tô atendendo aí uma leva de labradores bem velhinhos já. E aí, ele não era assim, mas ele tá muito medroso, né? E aí você fala assim, caramba, né? Mas eu vim aqui por conta da dor, por conta da claudicação, por conta da displasia coxofemoral que ele tem, e você tá me falando que ele tem medo. E agora? O que eu faço? Então aguarda aí que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente o que a gente faz, né? Mas assim, por que é tão difícil pra gente entender os distúrbios emocionais nos animais? Quando a gente fala de distúrbios emocionais nos animais, é muito difícil da gente separar o animal, né? Quando eu era psicóloga, é ótima, né? Quando eu atendia com psicoterapia no consultório, é lógico que quando o paciente chegava, ele não trazia só coisas dele, né? Tinha um pai, uma mãe, um marido, um filho que acabava sendo responsável pelas emoções daquele paciente. Mas no caso dos animais, gente, isso é muito, muito, muito mais intenso. E por quê? Porque a gente tem dois mecanismos aí que são importantes, né? Quando eu falo importante, parece que é ressaltar.
mas que acabam influenciando muito no distúrbio emocional dos animais, né? Que é o de projeção e o de deslocamento. O mecanismo humano, né? Isso. Então, é comum, eu até tentei colocar aqui algumas fotinhos, é comum o humano, ele projetar, né, no animal um sentimento, alguma coisa que é dele. Então, eu vou dar um exemplo em termos de humano, por exemplo. Um adolescente, uma criança que começa a fazer bullying com a outra, né? Ela é que está insegura. Ela é que não se enquadra naquele ambiente, né, de escola, por exemplo. E aí o que ela faz? Ela projeta no outro essa agressividade que ela tem do resto do mundo ali que ela tá vivendo e desconta no outro. Então, a gente tem visto muito isso com os tutores, né? Então, os tutores projetando e deslocando sentimentos que são deles para os animais, né? Então, às vezes quando a gente fala de distúrbio emocional, é muito comum as pessoas fazerem, é porque os tutores estão humanizando os animais. A gente vai muito além, porque o humanizar não é só andar no carrinho, colocar sapatinho, não é isso. É humanizar o sentimento, né? Outro dia eu ouvi de uma tutora que ela disse assim, o meu animal, ele é teimoso como eu. Eu não sei se o animal era teimoso. Eu sei que eu precisava tratar a teimosia dela, né? Que será que ela era teimosa? E aí a gente foi conversando e tal, para que ela parasse de deslocar essa teimosia dela no animal, porque aquilo não era do animal. O animal não nasceu teimoso, né? Ela estava deslocando um sentimento muito forte dela. Então, às vezes, de novo, vou falar da área do médico veterinário acupunturista. Às vezes a gente chega na casa do tutor, a gente está muito mais preocupado em, peraí, o que é? O seu animal tem displasia. Então vamos aqui, vamos colocar as agulhas. Pronto. Não, peraí, vamos conversar com o tutor, né? O que o tutor está trazendo? Qual é o sentimento do tutor em relação àquela condição do animal? Então, quando um animal para de andar, antes da gente fazer o animal a voltar a andar, eu preciso aprender a lidar com o sentimento que o tutor está sentindo ali, porque o meu animal parou de andar, e agora? Né? Pra gente é tão... Nós, né, médicos veterinários, é tudo tão simples e a gente esquece, esses dias eu ouvi uma frase tão bonita, que o meu paciente, na verdade, é o filho de alguém, né? Então, peraí, se o cachorrinho que eu tô atendendo ali, ele representa, né, como se fosse um filho pro tutor, eu tenho que ouvi-lo, eu tenho que sentar ali e falar, peraí, o que você tá sentindo? Como é que você tá lidando com isso, né? E ir trabalhando, né? E às vezes, assim, uma sessão de acupuntura que o animal acaba ficando 10, 15 minutos com a agulha, a gente fica lá na casa do tutor 1h30, né? Por quê? Porque esse momento é muito importante, né? Da gente conseguir lidar com o distúrbio emocional do animal, mas também do tutor, né? E quando o doutor fala do medo, né? Como você falou, o medo, isso. Será que é do animal ou é dele? Não, o Márcio falou, né, da questão do medo, né? Às vezes, meu cachorro ele é muito medroso. Eu vivenciei isso na pele porque minha mãe falava, né, que a cachorra dela lá era medrosa. A gente tentava tratar, mas ela tinha medo pela cachorra. Então ela tava passeando na rua, tinha um cachorro lá na esquina, ela já pegava a cachorra no colo. Quer dizer, quem é que tava sentindo medo? Não era a cachorra, era a minha mãe. E aí a cachorra falava, opa, peraí, né? Toda vez que tem um cachorro lá na esquina, eu preciso sentir medo, porque é o que o meu tutor está deslocando, está projetando aqui para mim. Então, assim, entender o momento que o tutor também está passando. Às vezes acontece, né? O tutor adotou um cachorro e se separou, né, do namorado, por exemplo. A tutora se separou do namorado. E aí, numa casa que antes era ela, o marido e o cachorro. Aí o marido sai. Gente, como é que lugar esse cachorro vai ocupar agora, né? Lembra aquilo que há um tempo atrás a gente falava dos filhos, né? Que muitos filhos acabavam ocupando o papel do pai.
Hoje a gente tá vendo o cachorro fazer isso, o gato fazer isso, né? Por quê? Não porque o cachorro fala assim, nossa, minha dona precisa de mim como um excelente marido. Não, é lógico que não. Mas a gente acaba deslocando, a gente pede isso para os animais. Ansiedade de separação é o maior exemplo disso, né? A gente vem aí de uma onda de quase 3 anos de home office, de trabalhando com os animais, que é uma delícia, né? Eu falo que não existe colega de trabalho melhor do que cão e gato. E aí agora eu preciso voltar a sair, né? Porque foram quase 2 anos que a gente não podia, mal ia no mercado, acabava fazendo compra online, não ia em shoppings, não ia em cinema. E agora eu quero voltar à minha vida normal. E aí eu chego e falo assim, olha, eu tô saindo, mas calma, tá? A mamãe já vem. E olha, não se preocupa. O que eu tô passando pro meu cachorro, né? Por exemplo. Uma ansiedade que ele não tá entendendo, né? Peraí, o que tá acontecendo? É lógico que eu não tô falando pra ser agressivo ou frio. Não é isso, são coisas totalmente diferentes. Mas olha, calma, tá? Eu já venho. Ó, em 1 hora eu tô voltando. Gente, cachorro, você sai 2 minutos, vocês sabem, né? Se a gente fecha a porta do banheiro pra fazer xixi, quando a gente abre, às vezes é uma festa absurda. Eu só fiz um xixi. E na hora de voltar, né? A gente tá com saudades e não existe coisa mais gostosa, né? Vou dar um exemplo, eu enquanto mulher, mas quando eu chego em casa, eu entro em casa, se os meus cachorros estão soltos, é uma festa dos 3. E às vezes onde tá o Márcio, né? Então assim, o Márcio tá longe, tá? Então assim, pô, tem 3 rabinhos balançando e pulando em cima de mim e me lambendo. Como é que eu vou ficar indiferente a isso? E é isso que a gente precisa orientar o tutor, né? De que às vezes a minha ansiedade ao entrar em casa só reforça. Porque ele vai falar assim, vai chegar, ela vai chegar aqui agora, e aí ela vai me abraçar, ela vai rolar no chão, assim, não, né? A gente precisa entrar, são 5 minutos de paz, calma, para depois fazer a festa, para depois rolar no chão com eles, né? E não logo que a gente entre em casa, certo? Então, muitas vezes quando a gente fala de ansiedade e separação, a gente precisa entender qual é o momento que o tutor está passando. E no caso de vocês serem tutores, independente de ser médico veterinário ou não, né? É bem difícil o médico veterinário não ter pelo menos um bichinho, né? Entender o que é dele e o que é meu, né? Eu costumo falar com os tutores que às vezes é bom a gente ter vários animais, porque aí cada um pega uma maluquice nossa, né? Porque quando a gente tem um só, você olha, parece que você tá olhando pro espelho, você fala, meu Deus do céu, por que esse cachorrinho, esse gatinho pegou todas as minhas características, boas, ruins, e aí a hora que você tem um monte assim, você acaba dividindo, né? Mas vamos lá. Coceira. Então, é o que eu falei, né? A gente precisa separar o conteúdo, o que é do tutor e o que é do animal. Aqui tem uma frase de Xingu, né, falando assim, que as doenças mentais são aqueles tipos de anomalias que por vários motivos, as funções dos órgãos e das vísceras do corpo perdem sua normalidade devido à sua excessiva excitação espiritual e psíquica. O que eu quero dizer? Às vezes eu tô ou me alimentando ou mesmo com excesso de medo, por exemplo, né? Eu tô passando por tanto medo, que isso passa pro corpo, né? E eu começo a apresentar sintomas físicos, né? Então essa desarmonia ela vai debilitar o Qi, né? Energia mesmo, o Shui, sangue, o Jing, o Jing, o Shen, e aí causa uma disfunção no coração. Então, muitas vezes a gente tá ali com um grãozinho de areia, né? E aí vira aquela pérola linda e maravilhosa dentro da concha, mas que nem sempre é desse jeito, né? Vira um turbilhão e era algo emocional, que era simples, entre aspas, de ser tratado, mas que acabou virando uma doença do corpo, né? A gente tem ouvido cada vez mais na medicina humana de que o câncer é um exemplo disso, né? Que muitas vezes as pessoas que têm câncer, elas estavam com problemas emocionais de tanto tempo, ou mágoa, ou guardando rancor, enfim, e acabou materializando, virando um câncer ali, né? Não tô dizendo que é todos, pelo amor de Deus, hein, gente? Mas é um exemplo que alguns pacientes que tiveram
acabam relatando. Não, é verdade, né? Muitas vezes a minha emoção acabou afetando o Dê corpo. uns exemplos de doenças que podem ter uma relação com as emoções. Me ajuda aqui. Diabetes no animal, É, dores, cegueira, né? Tudo isso. sim, Até coluna travada. sim. Outra coisa também, né, que eu esqueci, o Márcio falou de coluna travada, eu lembrei, eu não sei vocês, médicos veterinários aí, mas quantas vezes a gente vai tratar um animal e aí quando você olha, o tutor tem exatamente a mesma doença que ele, né? E aí o que que isso ressalta, né? A questão da emoção que tá ali, o que é do tutor, o que é do animal, o animal acabou pegando tudo isso, e também da alimentação, da energia do lugar, mas é a gente entender quais são essas doenças. O Márcio falou da diabetes, eu tive uma cachorrinha que ela teve diabetes assim, rapidinho, ficou cega e tal, e o motivo não foi alimentar, né? Foi porque eu tava passando por um momento difícil da minha vida, né? A gente tava se ajeitando e ela ficou longe por uns 30 dias, assim, a gente mal a via tal, e ela foi ficando doente. Então, não foi a alimentação, né? Então, quando a gente fala, nossa, animal com diabetes, tava comendo muito açúcar. Não, não, é emoção pura, né? Lógico que nem sempre, né? Alguns acabam sendo alimentação. Mas que a emoção pode sim afetar, certo? Que música chata. Então, assim, de acordo com a medicina chinesa, as emoções, elas são os diferentes estados de espírito que vão mobilizar o Qi, a energia, né? Então, para a medicina chinesa, tudo é Qi. A gente sempre vai falar de Qi, vocês vão ver mais pra frente. Todo desequilíbrio que vai afetar o espírito, a mente, de acordo com a medicina chinesa, pode ou não ter sido causado pelas emoções. Como eu comentei lá atrás, né? Às vezes, se alimentar de uma determinada dieta pode causar esse desequilíbrio emocional, por exemplo. Então, quando vocês observam, né? Cada região do mundo acaba se alimentando do que tem ali na região, né? É lógico que hoje existe a globalização, mas quando você vai, né, em determinados locais, quando você vai, por exemplo, para o Nordeste, né? Falando só de Brasil mesmo, a comida é muito mais picante, né? E como é o povo de lá? Eles são mais... Oi? Como eles se relacionam? Como eles se relacionam? Eles são muito mais pra cima, pra fora também, e falam alto, e são animados, né? E aí você fala assim, caramba, é só por conta da alimentação, né? E como é a alimentação? Do nordestino, ele é muito mais quente, né? Ele é muito mais picante, certo? Mesmo sendo um local mais quente, né? Mas, enfim. A gente vai falar um pouquinho, bem rápido aí, para eu não me estender muito, certo? Das emoções e dos 5 elementos. Então, a gente tem o fogo. Quais são as emoções do fogo? A alegria, mas não a alegria, eu tô alegre. Não, é a euforia, tá? É aquele animal que às vezes ele engasga de tão eufórico que ele fica quando te vê, né? E que nem sempre isso é bom, né? Nem sempre não, nunca é bom, né? Mas ele tá só alegre, não tá triste, não tá depressivo, mas faz mal para ele. Em relação à terra, né? Seria a ansiedade, a preocupação, aquele animal que tá comendo a patinha, né? Hoje é muito comum a gente ver cachorro roendo as unhas, né? Ou mordendo os dentes também por ansiedade. O metal, quais são essas emoções? A tristeza, a melancolia, né? Então, animais normalmente mais velhinhos, mais idosos, às vezes os tutores relatam, né? Meu animal tá muito mais triste, ele não era desse jeito, e às vezes nem é dor, né? Mas acaba no final mais da terceira idade aí. Suspira, né? Você ouve o suspirar do cachorro e fala, meu Deus, que dó, né? A água, aí medo, fobia, né? Muito comum também nos animais idosos, né? Quando a gente começa a observar, o animal não era medroso, não tinha medo de nada.
Aí começou a ficar mais velhinho, além do problema de coluna, displasia, mancar, Medo de ele tá fogos, morrendo de medo de medo, né? homem. De fogo, de homem, fogos, né? Homem, de celular, né? Alguns animais têm medo de celular. Não que eles estão errados, né? Mas, e da madeira, a raiva, a ira, né? A contrariedade. Então, às vezes a gente fica só na raiva, né? Ah, o animal tá agressivo, tá descontrolado. Mas às vezes é um animal Ficou muito tempo que, preso. que, que ele ficou muito tempo preso, né? Sofreu, ficou amarrado. E aí aquilo foi gerando muita contrariedade, e aí a gente vai acabar vendo aí alguns sentimentos de acordo com a madeira, e aí os alimentos que a gente vai indicar são os que são indicados, certo? Para madeira. Aqui hoje a gente vai falar de alguns distúrbios emocionais. Então, de acordo com. Lembra que eu falei lá atrás dos padrões? Então, a gente tem o coração, a gente vai falar dos distúrbios emocionais que afetam o coração, os que afetam o fígado e a vesícula biliar e os rins. O coração, fogo, fígado e vesícula biliar, madeira. E o rim, a água. Só me deixou nervosa. Então vamos lá. Desarmonias do coração. Fogo, mucosidade ou fleuma perturbando o coração. Mucosidade, fleuma. Quando eu falei de alimentação, a questão dos alimentos, né? Quando fica tudo embaçado ou o animal apresenta muitas massas. Então, quando a gente fala de fleuma, de mucosidade, pode ser física ou não. Quais alimentos causam a flema? Açúcar, muita farinha branca, o leite, né? Os derivados de leite, alimentos muito gordurosos, né? Aquela gordurinha do churrasco. Animais que apresentam essa desarmonia do coração. Quais os sintomas que ele tem, né? Para vocês aí tentarem encaixar. Agitação mental, um animal que tem insônia. O sono é muito agitado, então você vê lá, né? Às vezes o cachorro tá lá correndo, né? Tá dormindo, mas tá correndo, tá falando, chorando, latindo durante o sono. Muito assustado, qualquer coisinha ele já se assusta, né? Late demais, muito agitado. Ou também pode ter uma depressão mental, uma apatia. E aí você fala, nossa, como é que um animal pode ser agitado, mas também ser apático? Tudo vai entrar nessa desarmonia do coração. E oscila. E o animal vai oscilar. Como acontece com o ser humano, certo? Muitas vezes está muito agitado, né? Naquela euforia, e aí depois mais depressivo, mais triste. O animal ele apresenta automutilação, compulsão, automutilação de lambedura ou arranca-pelos, compulsão, é muito agressivo, tem problema de socialização com os outros animais e às vezes ataca ou pessoas ou até animais, tá? No tratamento, o que a gente vai fazer? A gente vai dispersar o fogo e resolver essa mucosidade para acalmar o Shen. O que é o Shen? O Shen é a mente dos Explica pra eles, não pra mim. Eu sei. Então, quando a gente fala de... Opa, peraí. Desculpa, é que eu já achei que fosse falar de outra coisa. Então, o Shen é para acalmar a mente, né? Para o animal ficar mais tranquilo. O tranquilo não é sedado, ok? É equilibrado. A gente Sereno. sempre vai buscar o equilíbrio. Então, eu quero um animal sereno, né? E não dopado. Qual é outro distúrbio, né, de coração? É a mucosidade que vai obstruir o orifício do coração. Esses animais, eles apresentam uma confusão mental. Eles são, pode apresentar até distúrbios gastrointestinal, então vômitos, gases. São animais que é difícil de concentrar, então a hora que você está tentando dar um comando, ele está viajando, se perde em qualquer outra coisa. É uma síndrome de excesso muito parecido com a do anterior. Lembra que a gente está falando só de desarmonia do coração, do fogo, né? Esses animais, eles apresentam muito ciúmes. Tá vendo aqui a imagem? Olha, né,
tutor abraçando aí o outro cachorrinho, olha a cara de medo, porque o cachorro grande, de uma certa forma, tem medo desse pug, que tá com muitos ciúmes da tutora e provavelmente ataca, né, o grandão, mesmo sendo pequenininho. Então são animais muito ciumentos, obsessivos, depressivos e compulsivos. Aqui a gente vai dispersar a mucosidade e aumentar essa circulação, né, de ti e resolver a mucosidade e restaurar a consciência do animal que está aí meio perdidinha. Mais uma desarmonia do coração, que é a deficiência de ti do coração. Esses animais, eles vão apresentar vômito, né? Algumas vezes podem ter doenças mais febris. Tem perda excessiva de líquido, seja por urina, seja através das lágrimas, ou mesmo boca muito aberta, babando demais. Através também da diarreia, pode ter hemorragia e ausência de consumo de água. Vocês entenderam que às vezes um animal que ele tá com sinomose, que apresenta perda de líquidos, né? O focinho fica seco. Os olhos também, né, ficam bem secos. Diarreia, pode ter hemorragia. E aí você olha e fala assim, nossa, olha só, esse animal, ele está mais triste, ele está mais lento. E às vezes a gente acha que é só por conta da doença, mas isso está afetando o ti do coração. Por isso está afetando muito a questão da emoção, né? As emoções desse animalzinho. É muito comum em animais que apresentam ansiedade de separação, que têm muito medo, que são inseguros, que apresentam problemas de socialização, são ciumentos, obsessivos e até depressivos. Vocês vão ver, por exemplo, a ansiedade de separação em várias desarmonias, em vários padrões. E é isso que é importante, como eu falei lá atrás. Ah, meu animal tem ansiedade de separação, logo eu vou... Não, eu preciso encaixá-lo num padrão, ok? Mais uma desarmonia do coração, acho que é a última. Deficiência de yang do coração. Esses animais, eles acabam ficando muito mais na sombra ou dentro de apartamento, mal tomam sol, né? Eles não têm, não é só o sol, mas às vezes não tem espaço para brincar, para correr. E como que esses animais vão ser, né? Eles apresentam novamente ansiedade de separação, eles são muito medrosos, eles são inseguros. Logicamente, eles vão apresentar ansiedade de separação, porque eles estão sempre sozinhos às vezes. O dono vai trabalhar e acaba ficando em casa sozinho e a hora que acaba, né, tendo todos esses sintomas aí. Então, o que a gente vai fazer? Tonificar o ti do coração, né? Fazer esse yang aí voltar e ficar, tem mais um do coração. E aí a hiperatividade do fogo do coração. Pela imagem vocês entendem aí o que vai causar essa hiperatividade do fogo do coração. São os animais que por conta da estagnação de ti e por se alimentarem muito de alimentos gordurosos, alimentos quentes, né, acabam gerando essa desarmonia, esse padrão. E esses animais, eles apresentam agressividade, né? Às vezes até depressão, crises hipertensiva, até são animais irritados, né? Intolerantes praticamente, assim, bem chatinhos de lidar. E a gente tem a deficiência de yin do coração. Mais uma vez, olha a imagem aqui, né? Deficiência de yin do coração. São animais que são muito ansiosos, preocupados, excesso de excitação, são muito irritados. A emoção, elas esgota o yin e o shui desse animal. Esse animal, ele tem muita ansiedade de separação, ele é ciumento, ele é inseguro, pode ter pseudociese, o que é isso? Gravidez psicológica, além de obsessão. Deficiência de shui do coração. Olha só a cara desse poodle. Então, outra desarmonia, né, que o animal pode apresentar é comum em pós-parto, onde o animal teve muita perda de líquido, diarreia, vômito. Esse animal, ele acaba sendo
muito mais ciumento, obsessivo, não é muito agressivo. Meu celular tá vibrando, se puder olhar eu agradeço. Para todos esses padrões de desarmonia do coração que eu acabei de falar, quais são os alimentos mais indicados? A gente tem aqui beterraba, a mandioquinha, a batata doce, o inhame, a aveia, o capim-limão, o boldo, o hortelã, coração de galinha, cereja e caqui. Aqui eu falei alguns alimentos. Agora eu vou passar para vocês algumas receitinhas para vocês fazerem para os animais, ok? Então, para esses animais que se encaixaram, ou de vocês, ou dos pacientes Volta de vocês, um pouquinho. volto. Explica um pouquinho de cada um dos alimentos. Como assim, Márcio? Fala um pouquinho, beterraba, mandioquinha, batata doce. Desculpa, Márcio. O que você quer que eu fale? Não. O sabor, doce. A beterraba, a mandioquinha, a batata doce, mesmo o inhame, eles acabam sendo muito mais doces, certo? Tônico de ti. Tônico de ti, olha a cor, né? Bem amarelinha a mandioquinha, a batata doce também. Isso. Capim-limão é picante. O capim-limão é picante, o boldo já é mais amargo. O coração de galinha é um tônico, né? Cereja, isso. Tônico, a cereja é tônico e o caqui também é um tônico, certo? Desculpa, me perdi aqui, tava meio desesperada. Então, assim, algumas receitas. Coração de frango de galinha na panela de pressão. Então, aqui vocês podem, eu dei alguns exemplos desses alimentos aqui atrás. Então, vocês vão pegar o coração de galinha, colocar na panela de pressão com um pouquinho de mandioquinha, cenoura, brócolis, colocar um pouquinho de água, cozinhar por 20 minutos. Essa refeição, vocês podem servir com um pouquinho de ração ou com arroz, né? Ou mesmo com polenta, aí a gente acaba escolhendo o principal. Mas pode ser, não precisa necessariamente servir só isso, certo? Aqui eu falo da polenta, né? Com coração. Então vocês vão fazer a polenta, que é um tônico de ti, do jeito que tá ali, que faz direitinho, e faz o coração picadinho. É legal na hora que a gente vai fazer o coração a gente tirar a gordura. Lembra que uma das desarmonias do coração é por excesso de gordura. Então a última coisa que a gente quer aqui é que o animal se alimente de gordura, porque a gente vai só intensificar e prejudicar esse padrão. E aí a gente mistura, né? Mas refoga esse coração de frango com um pouquinho de cenoura, com vagem, com tomate e mistura nessa polenta e serve para os animais. É bem legal em animais mais idosos que já estão com um pouco mais de dificuldade de mastigar também, né? Sopa de inhame. Às vezes os tutores ficam meio assustados, né? Nossa, mas eu vou dar sopa para o meu animal? Sim. Então vamos fazer uma sopa tradicional com os músculos, um pedacinho de músculo, de novo, vamos tirar essa gordura. Vamos colocar inhame, batata doce, mandioquinha, cenoura, brócolis, um pouco de folha de couve, cozinha e pode ou servir com um pouco de ração ou mesmo não, né? Pode bater ou deixar os pedaços para os animais mastigarem. Eu sei que é meio esquisito porque a gente tá no inverno, tá frio, mas eu vou... aqui a gente tem uma receita de sorvete de beterraba. Então vocês vão bater no liquidificador a beterraba cozida, né, um pouco fria, bate com cereja, com hortelã, um pouquinho de água, coloca nas forminhas de gelo e serve para o pet, né? Então assim, às vezes a gente fica na beterraba só, né, cozida e acaba oferecendo só desse jeito para o animal e dá para a gente fazer um sorvete aí, fica bem gostoso, né? Com um pouquinho de hortelã, um pouquinho de cereja. Chá, sim, os animais tomam chá e é muito, muito benéfico. Então vocês podem fazer um chá de boldo com erva cidreira, né? A gente está falando aqui de desarmonia do coração, mas às vezes algum, né, problema mais de fígado, enfim, também é legal a gente fazer um chazinho de boldo para ele. Então vocês fazem o chá de maneira tradicional, de infusão,
e serve em pequenas doses, na seringa, né? Alguns animais tomam numa boa, mas às vezes um pouquinho, vai colocando na seringa, mais morninho e vai dando para ele. Sorvete de caqui, né? Aqui, além do caqui cortado, tira a casca, tira tudo, né? Deixa só a carne mesmo do caqui, bate com um pouquinho de iogurte sem açúcar e sem lactose. Aí ele vai formar como na imagem aí, né? E aí vocês podem colocar em copinhos descartáveis ou forminha de gelo. E outra coisa que dá para fazer, sabe aqueles palitinhos de ossinho, né? Que o cachorro come, que come inteiro? Dá para vocês colocarem no copinho, e a hora que você tira o copinho forma um picolé mesmo, mas com o palitinho, e o cachorro pode comer tudo, né? Tanto o sorvete quanto o palitinho. Agora vamos lá, desarmonia do fígado. Então, para animais que têm estagnação de ti do fígado, o que esse animal apresenta? São animais depressivos, irritados, mais melancólicos, impacientes, que apresentam uma alteração de humor. Algumas vezes eles são obesos, podem ser um pouco agressivos, podem ter compulsão, serem obsessivos e até terem problemas de socialização. O fígado, para a medicina chinesa, ele é responsável pelo livre fluxo do qi, dessa energia. Quando está parado, estagnado, o animal vai apresentar esses sintomas. Então, qual é o tratamento? É a gente fazer essa energia voltar a circular de forma correta. E aí a gente vai escolher os alimentos que ajudam nessa circulação do qi, né? Subida do fogo do fígado, mais uma vez, olhem a imagem, né? São animais mais agressivos, né? Descontrolados. Então, algumas vezes eles podem ter fezes ressecadas, a urina é mais escura, mais avermelhada, né? Pode até apresentar sangue, vômito, tossir com sangue. Vocês percebem que são sintomas físicos que às vezes a gente tá ali tentando tratar, mas é o emocional que a gente precisa também olhar, né? E às vezes esse tutor fala assim, nossa, mas o meu gato, né, como na foto, ele é extremamente agressivo, e a gente tá ali preocupadíssimo em tratar os sintomas e fala, meu, mas não tem nada a ver, deixa a agressividade pra lá, né? Ele tá urinando sangue e os dois estão caminhando juntos, não tem nada separado, né? E quando a gente trata um, automaticamente a gente vai estar tratando o outro. Outra desarmonia do fígado é o aumento de yang do fígado. Então, esses animais, eles apresentam insônia, frustração, um pouco de fúria, de ressentimento. E, normalmente, são animais que ficaram muito tempo presos ou com uma dieta gordurosa, né? São os animais que às vezes vivem em chácara ou sítios, e aí quando eles vêm os tutores, é em época de churrasco e eles comem todas as gorduras, né? Então, mas é uma vez na semana, tá? Mas é um fim de semana que ele come só gordura de carne, né? São animais que são mais calmos, mas eles podem se encontrar numa fase de agressividade. Então, não são animais agressivos, né? O tutor muitas vezes relata assim, mas ele não era assim, ele está assim. O que está acontecendo? A gente precisa melhorar esse período, né, dele de alimentação, do momento, para a gente conseguir reequilibrar esse emocional do animal, certo? Quais são os alimentos indicados em caso de desarmonia do fígado? A gente vai aqui falar da vagem, verduras de folhas escuras, a maçã é excelente para a desarmonia do fígado, tomate, o espinafre, o abacaxi. Aí alguns médicos veterinários vão falar assim, mas o abacaxi é muito ácido. É verdade, não vamos dar um abacaxi inteiro, né? Mas são pedacinhos de abacaxi, bem legal. Kiwi, a ervilha, o fígado de boi. Na medicina chinesa vocês vão observar que quando a gente tem uma desarmonia num determinado órgão, às vezes se alimentar daquele mesmo órgão ajuda. Semelhante. Então, semelhante, isso. Então, se eu tenho uma desarmonia do fígado, vou me alimentar de fígado. Se eu tenho uma desarmonia, né, algum distúrbio, algum padrão relacionado ao rim, eu vou me alimentar do rim.
certo? E lá atrás nós estávamos falando do coração, a proteína que eu indiquei foi o próprio coração de frango, certo? A ameixa também é muito legal, a cor da ameixa, certo? Se você pega a ameixa assim, ela é bem avermelhada, assim como o fígado do boi. A batata doce, novamente, a tangerina, mais uma vez, não em excesso. O fígado do porco, não só do boi, cereja e a framboesa, né? Os alimentos mais avermelhados, né? As cores aqui. Vamos lá. Algumas receitas. A gente pode fazer um fígado com legumes, então a gente corta o fígado de boi ou de porco em tira, leva na panela de pressão, junto com um pouco de vagem, tomate, ervilha, batata doce, brócolis, folha de couve, põe um pouquinho de água, cozinha por mais ou menos 20 minutos e já pode servir. Aqui eu sempre falo, né? Ou serve com arroz, ou ração, ou mesmo a polenta. Aí vocês escolhem, porque às vezes a gente só, né, servir o fígado com legumes, às vezes acaba ficando um pouco mais, é uma dieta muito mais pobre em relação às proteínas, né? As vitaminas. E o que a gente está tratando aqui, a gente não está, mas aqui é uma dieta equilibrada, né? Não, a gente está falando das desarmonias de acordo com os distúrbios emocionais que o nosso animal apresenta. A gente não está cuidando do todo. Lembra que lá atrás eu falei sobre a questão da nutrição, né? Da diferença da nutrição para a dietética chinesa. Outra receita que dá para a gente fazer é um sorbet de frutas. Então aqui a gente pode escolher ou abacaxi com kiwi ou cereja com framboesa. A gente lava, descasca essas frutas, corta em pedacinho, lava bonitinho, leva no liquidificador, coloca um pouco de água, bate, aí coloca nos copinhos descartáveis e serve para refrescar os animais. Explica pra eles por que você gosta tanto de sorvete. Ah, é verdade, gente. Meu pai é sorveteiro. Meu pai trabalhou na Kibon por 20 anos. O freezer da minha casa era maior do que a geladeira da minha casa. As minhas amigas acho que nunca gostaram de mim, era só por conta de ter sempre sorvete em casa. Então a frase do meu pai é: sorvete alimenta e faz bem, né? A primeira vez que eu fui pra China, assim, a gente foi no inverno e eu não podia ver uma barraquinha de sorvete que eu parava. Então era sorvete de chá verde, sorvete das frutas que eles têm lá, típicas, eu queria. E o Márcio, mas tá frio. Eu falei, não, tem que tomar sorvete. E aí, lógico que sempre eu falo aqui, né, pra gente pegar as frutas e acabar fazendo sorvete. Mas, por exemplo, se meu animal possui uma desarmonia do fígado, eu vou preferir, na hora de fazer a compra das frutas, né, pra ele, não comprar banana, mas é legal comprar kiwi, né, cereja, framboesa, abacaxi, certo? Então vamos seguir essa linha. Não precisa necessariamente fazer uma receita com as frutas, né? Mas às vezes servir de lanchinho da tarde para eles. Lembrando, gente, que a gente está falando aqui, eu estou falando das desarmonias, dos padrões, dos distúrbios emocionais dos animais, mas a mesma coisa vale pra gente, tá? Então, se vocês se identificarem, aí são esses os alimentos que servem para mim. Então, não precisa ser só pro cachorrinho e pro gatinho, tá bom? Mas foram selecionados para os animais. Isso. Aqui todas as frutas, proteínas, os vegetais que eu escolhi são os que os animais podem comer. Então, quando a gente fala dos humanos, a lista é muito maior, porque os animais acabam tendo algumas restrições, né? Então, por exemplo, a uva. Não, eu não vou colocar aqui para vocês a uva, mas se fosse uma dieta para o humano, com certeza teria a uva, por exemplo. Outra receita é o sorvete de iogurte, e aí a gente pode, mais uma vez, abacaxi, kiwi, maçã, framboesa, cereja, ameixa ou tangerina, mistura. É muito legal como eles curtem, né? Às vezes a gente fica só nos ossinhos dos pet shop, e às vezes aí um sorvete é bem legal. E na hora, eu tô falando também para a questão de bater tudo,
Mas às vezes bate um pouquinho e deixa uns pedaços também, né? Então bateu, mas deixa um pedaço de kiwi junto para ficar mais gostoso na hora do animal comer, certo? Músculo com alcachofra, né? Porque os nossos animais são muito chiques. Então vocês vão cozinhar na panela de pressão a carne do músculo cortada em cubinhos e vão cozinhar junto com a alcachofra, com brócolis, com vagem, com cenoura, com espinafre. Cozinha por aproximadamente 20 minutos e serve pro animal junto com a ração, por exemplo, que ele já come. Né? A estagnação de fígado do animal pode ter muitos gases, né? Exatamente. E se acrescentar umas folhas de louro na hora de cozinhar na panela de pressão, né? Então, na hora que vocês estão cozinhando, todas as receitas com panela de pressão, coloca um pouquinho de louro, que também vai ajudar nessa redução dos gases dos animais. Vamos falar da desarmonia do rim, né? Que é muito presente em animais mais idosos também, né? Deficiência da essência dos rins, né? Então, pensando aí na essência, quase como uma bateria, né? Que a gente, os animais, tem. Então, é o que dá vida pra gente. A hora que essa essência tá acabando, é quase como a nossa bateria tá acabando, tá chegando ao fim. E a gente quer preservar ao máximo, né? Estender ao máximo a vida dos nossos animais com qualidade de vida e, consequentemente, fortalecer essa essência dos animais. Esses animais que apresentam deficiência dos rins são os animais que, quando a gente vai atender, né, já são mais idosinhos, tem vários bicos de papagaio, displasia coxofemoral, já estão, às vezes, até ceguinhos, né? Mas os sintomas dos distúrbios emocionais, desequilíbrio, a tontura, eles são mais lentos, podem ter até falta de ar, andam um pouco e já parece que correu uma maratona, são animais mais velhos, às vezes até envelheceram prematuramente, né? Às vezes você olha um animal de 5, 6 anos, já tá com a carinha toda branquinha, né? Se é um animal mais marrom ou mesmo preto. Aqui a gente vai observar animais mais depressivos, que apresentam ansiedade de separação, que tem muito medo, terror, insegurança. Eu atendo uma cachorrinha que ela tem muitos gases, e aí à noite às vezes ela solta uns gases e ela leva cada susto, e assim, ela treme de medo, e os tutores precisam acalmar porque ela tem medo do próprio pum, já imaginou? Então assim, não adianta só a gente tratar, né, para que ela não tenha mais gases. Acho que caiu o seu. Fiquei de novo? Veja se está tudo bem. Se estão te ouvindo normal. Tá normal. Então segue a vida, segue a vida. Foi eu que caí. Então foi o Márcio que caiu aqui. Foi mesmo. Então é muito comum, né, esses animais mais velhos apresentarem esse tipo de distúrbio. Então, às vezes, o nosso animal, esses alimentos que eu vou apresentar agora, não necessariamente para o meu animal que possui ansiedade de separação, medo, terror, insegurança, mas que já está mais velhinho e que apresenta deficiência de essência dos rins, que acaba sendo comum, né, nos idosos. Então, o que a gente precisa fazer? Nutrir esse Qi e reforçar o Jing, né, a essência aí do animal. Outra desarmonia do rim é a deficiência de Yin dos rins. O que acontece? Esses animais, eles apresentam alterações emocionais novamente, muito medo, insegurança, ansiedade de separação, mas aqui tem um pouco de ciúmes, apresenta um pouco mais de depressão. Então, vocês percebem, assim, que é muito parecido, né? Quando a gente fala de desarmonia do rim, o do coração, do fígado, a gente ainda consegue separá-los. Mas no rim, assim, tá tudo muito próximo, né? Tanto deficiência de essência do rim, quanto de yin dos rins. O que a gente tem que fazer? A gente tem que nutrir esse yin. De acordo aqui com a imagem, os melhores alimentos para a desarmonia do rim são os que vêm do mar, né? Os frutos do mar. Então a gente vai falar de enguia, carpa, lula,
Então, Salmão, atum. salmão, atum, vamos na onda dos frutos do Só mar, né? crustáceos que menos, né? É. A questão é mariscos, né? Com moderação, né? Não vamos encher muito, né? Mas a gente pode colocar também a soja. Eu até vou passar aqui uma receita de proteína de soja. Não acho que os nossos animais, pelo amor de Deus, precisam ser vegetarianos, não é isso. Mas a soja é muito indicado para desarmonia do rim. Então vamos usar, vamos fazer, né, a proteína da soja. Lembra que eu falei lá que semelhante cura semelhante de uma maneira fantástica? Então na desarmonia do coração a gente usou o coração. Aqui na desarmonia do rim a gente vai usar os rins, né? Ameixa, a cenoura é muito indicado, berinjela, carne de porco, ok? Então vamos a algumas receitinhas aqui. Ensopado de rins. Eu, particularmente, não tenho vasta experiência na cozinha com os rins e eu fui pesquisar um pouquinho. Quando a gente compra o rim, a gente precisa retirar a parte branca do rim e ele vai ficar com umas bolinhas vermelhas. A gente tem que limpar e lavar bem os rins, ok? A gente vai refogar com um pouquinho de azeite. Gente, eu acho que eu não comentei no começo. As comidas, né, dos animais, não é legal a gente colocar sal, alho, cebola, né, o tempero. Vamos tirar tudo isso. Até antes de começar a palestra, eu estava conversando com a Thaís e ela falou que o irmão dela gosta da comida dos cachorros, né? Ainda eu falei assim, é só colocar um pouquinho de sal. De acordo com os orientais, o correto seria a gente salgar o alimento quando ele já está no prato. Então, se eu quero, né, dividir, nossa, eu vou fazer um ensopado de rim para mim ou para minha avó e para o meu cachorro velhinho, pode fazer igual, do mesmo jeito. Só que o da avó você pode salgar ou para você salga depois, mas para os animais a gente não vai colocar nenhum tipo de tempero. Nesse aqui, a gente vai colocar um pouquinho de azeite, até para conseguir dar uma douradinha para ficar mais gostoso. O rim ele solta um caldo, tá? Então a hora que vocês estão fazendo, a próprio rim vai soltar esse caldo e vai formar aí uma sopa, vamos dizer assim, né? Aí depois vocês vão acrescentar folha de couve, que é muito legal para a imunidade do animal, brócolis, que também é rico em cálcio, cenoura e a berinjela. Proteína de soja, como eu falei, né, no slide anterior. Então, para quem entende melhor, né, a gente vai fazer a proteína de soja como a gente faz pra gente. Tem que deixar num refratário, colocar um pouco de água morna, deixam por um tempo, depois escorre, lava bem por 2, 3 vezes. Então, assim, você precisa hidratar muito essa proteína de soja, né? E aí a gente vai levar ao fogo. A proteína de soja fica muito parecida, né, como se fosse uma proteína mesmo, animal. A gente pode levar ao fogo com um pouquinho de cenoura, um pouco de berinjela, tomate, misturar tudo e servir pro animal. Fabiana, eu tenho uma dúvida. O tomate a gente precisa tirar a casca ou a semente? Não precisa tirar a casca, mas a semente não é que é ruim, mas em excesso tudo é ruim, né? Então, se a gente puder tirar um pouquinho da semente, é legal, até para não dar nenhum tipo de problema. Mas a casca não precisa, não. A mesma coisa a berinjela, tá? Vocês podem deixar com a casca. Carne de porco com cenoura. Então vocês vão cozinhar na panela de pressão a carne de porco, nos pedacinhos. Aí lembra que eu falei? Sem tempero. Junta a cenoura em rodela, cozinha. Gente, o tamanho dos legumes é de acordo com o animal, tá? Então aqui em casa eu tenho um de 45 quilos e um de 5 quilos. Então, se eu colocar muito pequenininho, o grandão vai acabar se engasgando, ele vai engolir, não precisa nem mastigar, mas muito grande, o pequeno também vai acabar sofrendo. Então, o tamanho do corte vocês decidem de acordo com o animal de vocês, tá bom? Aí a gente vai acrescentar a berinjela, vai cozinhar mais um pouquinho, por uns 10 minutos, e aí já pode servir para o animal. Aqui uma das receitas que eu pensei, sugiro aqui para vocês, com frutos do mar, é fazer o arroz com os frutos do mar.
Então vocês vão cozinhar a lula, os peixes de preferência de vocês, alguns mariscos, tudo sem tempero. Lembrando que os frutos do mar eles já são mais salgados, né? Então, o que é excelente. E depois de 20 minutinhos a gente acrescenta a água e o arroz e a água, como a gente faz o arroz convencional. Acrescenta um pouquinho de cenoura e brócolis e pode servir. É bom para animais com nódulos. Animais com nódulos, essa receita é bem indicada, Lipoma. tá? Então, animais mais idosos, é muito comum apresentarem muitos lipomas, né? E essa receita é excelente, tá? Ajuda, eu não vou dizer a reduzir o nódulo, mas a reduzir, né? Não fazer formação de novos nódulos, né? Que é o mais importante. Não adianta a gente levar o nosso animal para o veterinário, tira o lipoma e aí daqui 3, 4 meses nasce mais um. A gente precisa tratar a raiz do problema, né? Então, essa é uma das indicações. A carne de porco, você falando de rim. O Sim. rim é de boi, mas também pode dizer o rim de porco também, né? O rim, a gente pode... Assim, quando eu falei, né, por exemplo, do fígado, né, a gente tem, o mais comum é o fígado de boi, mas é comum na culinária a gente utilizar o fígado de frango, da galinha. Então, não tem problema. É o que a gente falou lá atrás, né, semelhante cura semelhante. Então, assim, eu vou usar o fígado de qual animal, né, não, lógico que dentro da culinária, né. Desarmonia da vesícula biliar. São animais que apresentam aqui um pouco mais irritabilidade, eles parecem meio indecisos, são animais mais tímidos, que não sabem com o que brinca, com o que faz, né? Mais inseguro, muitas vezes são obesos e apresentam ansiedade de separação, né? Então, assim, vocês perceberam que a ansiedade de separação só entrou em todas as desarmonias que a gente falou, né? Então, por isso que é importante a gente conseguir classificar. E por conta da ansiedade, né? A ansiedade é algo comum nos diferentes padrões, né? Exatamente. E aí essa separação é só um tipo de ansiedade. Mas aí o que acontece? Às vezes o tutor chega, meu animal tem ansiedade de separação, e aí eu já quero uma fórmula mágica. Então, assim, a ansiedade de separação são esses alimentos. Não é, na medicina chinesa nada é tão simples desse jeito, né? Ansiedade de separação, ok, é um sintoma ali, mas eu preciso identificar o padrão, eu preciso de mais informações. Então, assim, meu animal, ele tem, né, o meu paciente, ele apresenta ansiedade de separação. E olha só, ele também é inseguro, ele acaba sendo mais obeso, ele é muito medroso. Não gosta de sair. Não gosta de sair de casa, né, de passear. Aí a gente tá falando de vesícula biliar, diferente das demais. Para a desarmonia de vesícula biliar, os alimentos são os mesmos do que a gente falou lá do fígado. Parecido. Tá? São bem parecidos. Vocês vão ver aqui que vão ter uns, eu falei mesmo, porque vão se repetir. Então, quais são esses alimentos que a gente vai utilizar na culinária agora da dietética chinesa para as desarmonias de vesícula biliar? Verduras de folhas escuras, maçã, o tomate, o espinafre, abacaxi, kiwi, fígado de boi, ameixa, a batata doce, tangerina com moderação, o fígado de porco, a cereja, a framboesa e o mamão. Certo? Vamos a algumas... Na China tem uma receita muito comum que faz com abacaxi e bofe de boi, que é pulmão de boi. Pulmão de boi. Você corta o abacaxi em pedaços e cozinha junto com o pulmão do boi. Eu nunca fiz, gente. Nunca fiz pulmão de boi. E dá pro cachorro. Então é bom para essas coisas de vesícula também. Então, pulmão de boi, segundo o Márcio aqui, é bom para vesícula. Do humano, né? Do cachorro, talvez menos. Né? Mas eu não sei como cozinha, viu, gente? O pulmão de boi, não faço ideia. A gente precisa pesquisar aí, porque tudo tem a sua particularidade, né? Por exemplo, quando você vai fazer língua de boi, né? Você precisa cozinhar muito a língua do boi, né? Não é só, corta um pedaço. Não sei se vocês já tiveram oportunidade. É muito difícil de cortar, de manusear. Então, quando a gente vai fazer uma proteína que a gente nunca fez, é legal a gente dar uma pesquisada do que a gente faz. Como eu falei, o coração, no nosso churrasco,
a gente acaba, né, coloca direto já no espeto. Para o animal é legal a gente cortar a parte da gordura, tá A bom? Carolina, ela fez um comentário legal que é o seguinte: tem pulmão desidratado como petisco também. Ai, olha, eu não sabia, que legal. Então, de repente, usar. Muito mais fácil, né, E a gente? pergunta se perde muita propriedade para MTC. Na verdade, ele deixa mais quente, né? Ele Isso, tonifica menos o rim. isso, Todo o alimento desidratado, em especial a carne desidratada. isso. Aí o que que vai acontecer? Você perde um pouco, mas, pô, eu acho que é muito mais fácil do que a gente cozinhar aí o pulmão, né? Pulmão, né? O pulmão do animalzinho aí. Animalzão, né? Um boi. Enorme, imagina. Algumas receitas. Açafrão, né? Eu não falei ali, mas o açafrão é bem legal. Então a gente fazia o arroz com açafrão. Então a gente faz o arroz de modo convencional, sem sal, sem cebola, sem alho. Acrescenta o açafrão em pó junto com o arroz, já quase no final. Aí vocês podem misturar um pouquinho de tomate, de vagem, cozinha tudo junto, né? Animais irritados com distúrbios gastrointestinais, o Huandian, que é o açafrão, Sim. é a melhor solução. Até em pó pro animal. Exatamente. O açafrão, eu coloquei aqui como receita, né? Mas é óbvio que hoje a gente compra açafrão até em cápsula, né? Na farmácia de Pílula. manipulação, em pílula. E é muito indicado para animais com esse padrão de vesícula biliar, mas que são mais irritados, né? Que tem um pouco de distúrbio de fígado, E com tá? gases, né? E Problemas aí, digestórios. isso, a questão do gastrointestinal aí, bem forte, né? Que a gente, quando solta um punzinho, a gente quase desmaia. É aquele cachorro bravo e gordinho. É, bravo, gordinho e fedorento. Aquele Porque bulldog, assim, né? Tipo, ranzinzinha. Nossa. Bulldog, aquele. É o inglês, né? Não o francês. Mais um sorvete, né? Sorvete de mamão. Então, descasca o mamão, tira as sementinhas, pode colocar um pouquinho de maçã, leva no liquidificador, acrescenta um pouquinho de água, mistura, leva para o freezer e serve para os animais. Eu vou. Esse de mamão, Pode desculpa falar. atrapalhar. Desculpa se eu Pode estiver falar. atrapalhando, Agora você você me vai fala. falar de mamão. Que também é bom para esses distúrbios de fígado com dor, né? Ah, sim, Dor distúrbio de fígado com muscular. dor. Outra coisa que é bem legal quando a gente fala não do distúrbio emocional, né? Mas quando a gente fala de deficiência de rim, né? Para os animais mais idosos, é a gente pensar no colágeno. Então, às vezes, receitas com pé de frango, tira as unhas, cozinha bastante, pode misturar com alguns legumes, bate tudo no liquidificador, vai virar uma maçaroca. Não é legal para animais que não podem comer gordura, mas é o colágeno mais puro, né? Então, assim, para animais mais idosos que estão apresentando aí problemas na coluna, né? Um pouco de início já de displasia coxofemoral, é bem legal. É tipo uma condroitina com glucosamina, Com o C2. carcaça de frango, pescoço e pé, né? Muito Isso. bom. Quando for fazer o pé, só tira as unhas, tá? Porque não vai ter como, as unhas ficam inteirinhas e vocês não vão conseguir bater, nada disso, tá? Então, assim, eu vou falar aqui a conclusão e aí a gente já abre para as perguntas, mas acho que a gente tá aí, Não, também. dá uns 10 minutinhos de pergunta. Para a medicina veterinária tradicional chinesa, que é praticada aqui no Ocidente, a gente observa que existe um pouco de descaso na questão dessas desarmonias que afetam o Shen, a mente, os distúrbios emocionais. Tá? Então, assim, muitas vezes, é aquilo que eu falei lá no início, os terapeutas, eles esquecem essa relação do corpo e da mente, né? E a gente fica aqui, eu tô tratando um animal idoso e eu tô só vendo a dor dele, né? Mas a gente esquece que se eu tratar a desarmonia como um todo, eu vou também auxiliar nas emoções. Então, por exemplo, o animal idoso que é mais medroso, se eu estou tratando a desarmonia, ele vai reduzir esse medo, né? Outra coisa que a gente também não pode esquecer, hoje muitos pets, eles se alimentam de ração industrializada. E essas rações industrializadas, elas são
da mesma natureza, né? São todas mornas e secas, né? E até salgadas, né? Então a gente acaba limitando, né, o cardápio dos nossos animais. Às vezes muitos tutores falam assim, meus animais, eu dou fruta, banana, porque banana é mais fácil. Pô, peraí, vamos, cada animal nosso, vamos tentar encaixar aí a fruta, por exemplo, o legume, que como um remédio, né, para tratar esses distúrbios emocionais. E hoje, graças a Deus, tem sido muito comum os animais serem adotados, né? Seja adultos, enfim, que já tiveram uma vida antes de chegarem pra gente. E muitos sofreram de maus tratos. Não só emocional, mas assim, de escassez de alimento, né? E aí a gente precisa pensar. Então, às vezes, esse animal, ele está num determinado padrão emocional, né? Apresenta distúrbios emocionais, mas porque ele sofreu uma carência muito grande de determinados alimentos aí e acabou que ou é um animal mais medroso ou é um animal mais agressivo, e quando a gente entra não só com o treinamento para esse animal, mas também alterando a questão dos alimentos, eu vou ter uma resposta muito melhor. O animal vai ficar mais calmo, vai ficar mais tranquilo e menos agressivo. Né? Então, assim, a gente, enquanto tutor e terapeuta, o primeiro passo é a gente separar o que é do animal e o que é do tutor ou nosso, tá? Esse é o primeiro passo. E aí, então, tratar deles, né? Tratar essas emoções. Então, é aquilo que eu falei lá no início. O medo, né? No caso da cachorrinha da minha mãe, era da cachorra ou era da minha mãe? Né? Não adiantava eu ficar tentando tratar da cachorra, eu podia tentar fazer o que fosse, se eu não conseguisse tratar da minha mãe. E nós, enquanto terapeutas, médicos veterinários ou mesmo adestradores, eu vi que eu acho que tem adestradores aqui, a gente precisa trabalhar isso com os tutores. Então, a queixa principal hoje de emoção, né, de distúrbio emocional, é a ansiedade de separação. Como é que esse tutor fica ao sair de casa? Não adianta eu tratar do animal se o tutor tá com o coração mais apertado quando sai de casa e deixa o animal dele, certo? Eu acho que dá pra gente abrir aí para as dúvidas. Como eu fiquei sem luz, eu tive que reiniciar o Zoom. Então eu tenho as últimas perguntas e comentários, eu não tenho as primeiras. Se a Thaís quiser me ajudar a abrir aí e ir fazendo para eu ir falando, eu agradeço, Thaís. Ajudo sim. Ajudo sim. Tô com elas aqui, peraí. Tá bom. Só um minutinho. Eu vou liberar também o áudio de quem quiser abrir o áudio, né, para perguntas. Deixa eu puxar lá de cima, só um minutinho. Aqui o pessoal falando sobre a formação, né? Que o Nicolas falando que ele é acupunturista, mas não é veterinário. Daniel falou que é acupunturista. O Márcio foi respondendo o pessoal também, né? Dando suporte. Ótimo, colega legal. De classe da a Sheila fez a pós contigo, Fabi. Exatamente. Sim. Bia, a Beatriz também, médica veterinária acupunturista, começando a trabalhar com nutrição, também faz parte do nosso grupo de alunos aí, né? O Márcio respondeu também. A gente ficou falando que os nossos cães comem melhor do que a gente, coloquei aqui que você comentou, né? Exatamente. Aí a gente resumiu a minha vida. Eu cozinho pros cães e... Exatamente. Pra casa de vez em quando. Nada. É pão com ovo, né? Exato. Sim. Aí logo depois você caiu, então já entraram as perguntas aí que você já viu do pulmão desidratado que a Carolina comentou, sim, né? Então, sobre as propriedades da MTC e tudo. E o Daniel colocou uma pergunta aqui: como você lida com alimentação para gatos em questão de serem animais mais seletivos nos alimentos? Então, para os gatos, o que a gente não pode esquecer é a proteína. E eles gostam, né? Às vezes a gente, pros cães, a gente fica na cenoura, né? Na maçã, e ótimo, né? É legal fazer como a Thaís estava falando aí, quando vai cozinhar todos os legumes. Para os gatos, se a gente conseguir
acrescentar a proteína de acordo com o padrão, né, que ele apresenta, já ajuda muito. Então, eu não tenho A gatos, regra né? simples do semelhante. Eu não tenho gatos, mas eu atendo muitos gatos. E os tutores têm trazido isso, de não, mas meu gato não come isso, meu gato não come aquilo. Aí quando você fala de colocar a proteína, misturar na ração dele, né? Substitui a Whiskas por um patê aí, ou de peixe, ou de fígado, ou de rim, ou de coração. Eles comem muito fácil. Então eu acho que às vezes é ir devagarzinho, né? Inserindo. É que nem o medicamento para o gato, né? Tem gato que, nossa, os tutores hoje eles têm tido um pouco mais de consciência e treinado os gatos a serem menos seletivos. Mas a gente entra principalmente com as proteínas, né? Mas Gato velho, cogumelo. cogumelo também é bem legal, eu não falei aqui, né, para os idosinhos, tanto o gato quanto os cães, mas o do gato eu acho que é legal a gente pensar em patê de proteína e aí bate tudo, né, não precisa... A proteína ela acaba tendo um odor mais característico, mais forte e acaba disfarçando. Lógico que se a gente bater uma carne de porco com beterraba, a beterraba ganhou. Mas uma carne de porco com cogumelo, por exemplo, já a gente já consegue fazer Com comer, óleo de né? peixe, né? Óleo de peixe também abre a cápsula de ômega 3 e mistura com tudo Esse isso. patê. Também é bem legal com esse patê, né? Na hora que vai bater no mixer. É bem, bem legal. Ovo. É uma boa para distúrbios do rim? Ovo para os distúrbios do rim, só muito cuidado, porque o ovo ele é rico em gordura, né? Ele é mais gorduroso. Existe aí uma vertente, né, de nutrólogos que falam da alimentação crua. Então, tudo isso a gente precisa avaliar, e eu acho que tem nutrólogos aí, eles podem até falar melhor do que eu. Mas hoje, quando a gente vai em determinados açougues, vamos a gente, tá? Vou comer a carne crua, né? Por que quando a gente vai num restaurante japonês, a gente escolhe muito bem o restaurante japonês? Porque é o peixe cru. E eu não quero o peixe cru que tá na geladeira ou lá jogado há uma semana. E a mesma coisa para os nossos animais. Então, quando a gente fala de ovo, eu prefiro ou cozido ou mexido na melhor das hipóteses, mas sempre com moderação, né? E novamente, né? Então, para um animal de 50 a 60 quilos, eu vou dar um ovo cozido, ok, mas eu dar um ovo cozido para o Elvis que tem 5 quilos, meu Deus do céu, né? Então a gente precisa dosar Gema, tônico de sangue. A gema, ela tem muito mais tônico de sangue, enquanto que a clara é tônico de ti, né? Isso. O Márcio estava falando aqui, eu me perdi inteira, desculpem. Eu tô atrapalhando aqui a família. Não, pode continuar. Então, distúrbios, por exemplo, de depressão, melancolia, talvez a gema. A né? gema, exatamente. E aí, quando a gente pensa em ovo, né? Vou dar o ovo inteiro para animal. Cada um, né? Peraí, esse é mais gema, esse é mais clara. Também separar isso é importante. O que mais? Tem mais perguntas? Aí o ovo da pergunta realmente seria a paciência para adaptação à nova dieta. Eles demoram mais que os cães e têm preferências mais diversas, né? É verdade. Que Olha, gente, mas eu atendo uma gatinha, que eu não sei nem se dá pra falar gatinha. A tutora me chamou pra fazer acupuntura na gata porque ela não andava. Quando eu cheguei lá, eu entendi que ela não andava porque ela era um pouquinho obesa e ela come de tudo. Então, às vezes a gente fica nisso, né? De gato não come, também depende, né? Porque tem uns que são monstrinhos e comem bastante. Certo? O que mais? Às vezes, distúrbios neurológicos, né? Para os gatos, em especial, nozes, faz uma tritura. Entendeu? As nozes têm forma de cérebro, né? Sim, um pouquinho, mas eu não sei se gato pode comer nozes, porque o cachorro não pode.
comer nenhum tipo de castanha? Não. É mesmo? É. Olha só, por isso vocês veterinários são tão... No ser humano a gente usa muito As isso. nozes, eu acho que não. Eu acho que gato Nos não distúrbios pode. neurológicos no humano. Eu acho que a gente pode servir cérebro de macaco, não tem aquelas receitas mais bizarras. Eu acho que se vale. Que mais? Tem mais perguntas aí ou não? Perguntas? Eu não tô Deixa com com ela eles, aberta. pergunta pra eles aí. Mais alguma dúvida, gente? Vão mandando aí, vou só falar rapidamente. A semana que vem, a gente tem um webinar no próprio Ibra, na terça e na quinta-feira. Dá para fazer inscrição, qualquer coisa vocês perguntem aí pra Thaís, mas tá sempre lá no Insta, de distúrbios emocionais, mas no tratamento, o tratamento com fitoterápico chinês. É mais profundo, né? Aí a gente vai, né, para um passo mais, né, é aquilo que eu falei no início, os animais se alimentam de 2 a 3 vezes por dia. A fito a gente vai dar de 2 a 3 vezes por dia e a acupuntura uma vez na semana. Então, assim, é pra gente fechar o tratamento como um todo, né? Então, terapeuta que é acupunturista, não vou só fazer acupuntura, eu vou também traçar aí a dietoterapia do paciente e trabalhar com fitoterapia para tratar os distúrbios emocionais, certo? Tem que ir uma hora rápido, né? E é rapidinho, são 2 dias, começa às 7 e termina às 10. E para quem não conhece medicina chinesa e tá a fim de estudar, mas, por exemplo, não é veterinário, a partir de agosto a gente... Ou também pode ser veterinário, tá? Mas é que não é um curso só para veterinário. A partir de agosto o Ibra vai dar o curso de medicina chinesa, com acupuntura, com ênfase em acupuntura, mas no curso vai ter acupuntura, dieto, fito, tuiná, aurículo, todas as técnicas da medicina chinesa. São 2 anos, e aí quem vai dar muitas das aulas vai ser o Márcio, que estava aqui falando atrapalhando. E soprando algumas coisas no meu ouvido, porque às vezes a gente tá aqui falando, tá no modo automático e esquece de algumas coisas. Certo? Tem mais dúvidas, questões? Não. Só eu comentando aqui, Fabi. Eu sou suspeita, mas, gente, essa pós-graduação, esses webinars tão fantásticos para quem gosta de medicina chinesa, é prato cheio. Exatamente. E às vezes, né, que nem a Thaís, né, nós já fizemos a medicina chinesa para veterinário. Agora eu vou fazer esse. Por quê? Vai ser tudo igual? Não vai ser igual. É muito mais completo, muito mais, né? Pois e aí a gente consegue não só... Porque é comum, né, Thaís, quando a gente vai tratar o animal, o dono tá com a mesma dor, aí ele fala assim, você não quer colocar umas agulhinhas em mim aqui, né? Como se fosse... Não, mas coloca algumas aí. Aí tem uns que falam assim... Eu acho que só enriquece pra gente também, né? Pra que a gente comece a aprimorar mais a acupuntura, a medicina chinesa na veterinária. Sim. Então, acho que pra agregar conhecimento, eu tô dentro dessa, né? Vocês sabem, com certeza. Desse discurso tô dentro. Sempre. Certo. Mas é isso. Queria agradecer muito vocês aí, né, Márcio, Fabi, agradecer a todos que estiveram aqui presentes com a gente, mesmo com essas oscilações imprevistas. Sim. E deixo contigo aí, Fabi, palavras finais suas. Eu agradeço o convite do Ibra. Eu, assim, sou suspeita quando a Thaís fala, tô dentro, né? Quando eu converso com algumas pessoas, já são 3 graduações, 3 pós-graduação, então assim, estudar pra mim, esses dias eu brinquei com o Márcio, eu tava no correio e aí tinha um bannerzinho de cursos por R$30, eu falei, olha Márcio, vamos fazer, então assim, eu não posso ver um curso que eu quero fazer. Então, quando o Ibra, né, a Thaís me convidaram pra dar essa palestra, eu falei, nossa, com certeza, porque dietoterapia é tudo, né? A hora que você senta com o dono e fala assim, olha, troca, sei lá, a cenoura que você dá todo dia, vamos trocar por um kiwi, vamos trocar por uma tangerina, vamos trocar por uma cereja, e você conseguir tratar o animal, né, de uma forma muito mais ampla e com parceria do tutor,
é fantástico, né? E para os tutores, né, que não são profissionais, saberem dessa carta na manga é muito importante, né? Porque às vezes você tem lá um animal que é mais agressivo, que é mais ansioso ou que é mais medroso, e aí quando você olha, você fala, meu Deus, eu não tô dando nenhum desses alimentos, né? Eu podia, porque assim, eu posso não cozinhar, ok, mas quem é que não dá uma frutinha pro animal, né? Eu tô picando lá os legumes para fazer uma sopa para mim, aí o animal tá sentado ali, vou dar uma cenourinha, vou dar, em vez de dar, né, aleatório, a gente selecionar, né, para ter um objetivo em mente para tratar os distúrbios emocionais de acordo com os padrões da medicina chinesa. Certo, gente? Eu agradeço muito, né, a paciência aí, principalmente quando a luz acabou, de vocês estarem aqui comigo quase até 10 horas da noite, numa quarta-feira, né? Desculpem os meus pitacos aqui, os meus... Exatamente, o Márcio tá pedindo desculpas. E foi muito bom ter vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tenho o Instagram, né, que é Fabi Miyamoto. Me segue, pode fazer pergunta. No meu Instagram é 99,9% só do meu trabalho, dos meus pacientes, de dicas, né, de sugestões aí que a gente pode fazer tanto com os nossos pacientes quanto com os nossos filhotes, né, com os nossos peludos, certo? E eu tô à disposição sempre, ok, gente? Um grande abraço, uma ótima noite e um beijo para todo mundo, tá bom?